Senhoras e senhores, chegamos com a nossa aula de geografia de hoje. Continuamos falando sobre globalização, mas agora nós vamos começar a abordar outros assuntos, né? Hoje mesmo vamos falar sobre a circulação de material, ou seja, vamos falar sobre transporte e comércio, né? Nós sabemos que a globalização ela só foi possível graças ao capitalismo, né? Um dos fatores que permitiram o desenvolvimento do sistema capitalista foi a possibilidade de organização do comércio em escala internacional. Essa mudança nas relações econômicas ocorreram graças à aceleração e à difusão dos sistemas de transporte de mercadorias, né? Ou seja, é, a globalização ela só foi possível, né? E o capitalismo só foi possível graças aos meios de transporte, porque tudo que nós produzimos aqui no Brasil, por exemplo, hoje em dia pode ser comercializado no mundo todo. Agora, como que esses produtos chegariam lá fora da forma como era antes, né? Sem um meio de transporte adequado? Nós sabemos que havia navegações, né? Havia embarcações, só que era muito demorado, né? Demorava muito para chegar de um lugar para o outro, até mesmo dentro do país. Geralmente as coisas que eram produzidas ficavam ali mesmo, né? Pelos pequenos produtores, vendiam ali para a comunidade, porque não tinham meios adequados de se propagar aquilo que era produzido ali. Então isso foi um avanço muito grande. Você pode observar aí nesse mapinha, esse mapa aí ele fala sobre a exportação de ferro e a produção de aço. Nós vemos aí que o Brasil está entre os maiores produtores de ferro e aço, e olha só para onde que vai o nosso aço, né? Ele é espalhado para todo o mundo. Existem outros produtores também, né, como a Austrália, né, e a China também. Tem vários países aí que são grandes produtores, né? Esse mapa ele é de 2004 e ele mostra para a gente o resultado dessa globalização. Hoje em dia, o comércio ele pode ser feito em várias partes do mundo. Você pode vender para onde você quiser, onde tiver alguém interessado no seu produto, ele consegue comprar porque ele sabe que o seu produto vai chegar lá. É ou não é? Quem nunca comprou um produto da OLX? Quem um outro produto de uma empresa de um outro país? É ou não é? Então, olha só. Continuando então, a circulação de matérias-primas e de mercadorias não ocorre com a mesma intensidade em todas as regiões do planeta, pois nem sempre elas têm infraestrutura de transporte adequada. Os países que detêm o monopólio de produção de certas mercadorias geralmente investem na melhoria dos meios de transporte para que o processo de distribuição seja agilizado tanto na fase de produção quanto na de exportação, o que não é novidade, né? Os países que têm mais condição financeira, eles investem mais em malha viária, eles investem mais em aviões, em metrô, em trem, em linha de ferro, né, para que o seu produto chegue mais longe e ele consiga assim conseguir arrecadar mais dinheiro, né, produzindo e comercializando seus produtos. Então, o primeiro que nós vamos falar é o transporte rodoviário. A política de expansão das rodovias é uma realidade mundial e está relacionada com o desenvolvimento da indústria automobilística. O que isso quer dizer? O que favoreceu o crescimento do transporte rodoviário foi porque houve um crescimento muito forte, principalmente aqui no Brasil, das empresas automobilísticas, empresas de automóveis, né? Então, se eu quero vender o meu carro, eu preciso que existam ruas adequadas para que o meu carro possa andar por essas ruas. E foi aí que o Brasil, então, nessa época, a partir de 1950, priorizou as rodovias em detrimento das ferrovias. Você pode ver que nós temos poucas linhas de ferro, né? Inclusive, quais dessas linhas de ferro que funcionam até hoje? Você conhece alguma? Você já viu algum trilho de trem aqui em Goiânia, aqui em Goiás? Porque existe, né? Apesar que não funciona. Mas isso se deu por esse motivo, né? Mas qual seria o melhor meio de transporte aqui de mercadorias para nós brasileiros? Porque nós vemos as rodovias largadas, nem todas as rodovias são asfaltadas, né? Eu não sei se você já viajou
por aí de um estado para o outro, mas tem rodovias que são muito precárias, né? E a gente vê essa deficiência, né? Isso foi um erro que a gente cometeu lá atrás, priorizando as rodovias, né? E imagina se nós tivéssemos hoje em dia um metrô, um trem, algum meio rápido que levasse a gente com mais agilidade para um outro lugar. Imagina. Pois é. Mas nós temos as rodovias então. Olha só, esse mapinha aí, ele fala sobre as grandes exportadores de petróleo que se concentram nos países do Oriente Médio. Ou seja, o Oriente Médio é o maior produtor de petróleo, né? E aí vemos aí, ó, do Oriente Médio sai para as outras partes da Ásia, vem para a América, né? E principalmente a Europa. Eles são os mais interessados, né, em que haja rodovias, né? Porque os meios de transporte, né, os carros, caminhões, eles dependem de petróleo, né? Inclusive, as empresas automobilísticas também, elas influenciaram bastante nisso. E isso não foi só aqui no Brasil, em todo o mundo. O segundo, né, nós falamos um pouco dele, o transporte ferroviário, olha só. Tem esse mapa aí que fala sobre a malha ferroviária do Brasil. Você pode ver que ela é bem pequena. No livro didático de vocês existem alguns mapas de outros países, né, de países europeus, asiáticos também, que eles valorizaram muito as ferrovias. Você vê lá que ela é uma via ferroviária bem desenvolvida, né, e a nossa ela é bem fraquinha. Então, percebemos que o Brasil investiu pouco no transporte ferroviário, enquanto os países europeus e asiáticos investiram pesadamente na estruturação de sua malha ferroviária. As hidrovias e as rotas marítimas. As principais hidrovias não coincidem necessariamente com os rios, né, propícios para navegação. Eles tiveram que fazer todo um trabalho em vários rios para que ele fosse adequado para ali para servir de rota marítima. O que eles fizeram? Aprofundaram o leito do rio, né? E outro detalhe importante também é que cerca de 90% das mercadorias produzidas e consumidas no mundo são transportadas por via marítima. Então, a via marítima, né, as hidrovias, elas são muito importantes ainda hoje no transporte de cargas. Por último, temos o transporte aéreo. A partir do século XX, houve um aumento significativo em todo o mundo do fluxo de circulação de pessoas e de produtos. Os países que se destacam nos campos da tecnologia e da pesquisa vêm desenvolvendo aviões cada vez mais sofisticados. O transporte aéreo de carga só é vantajoso quando envolve grandes quantidades de produtos de alto valor, ou seja, mercadorias caras, pequenas e leves, né? Você sabe, o transporte aéreo ele é bem caro, então não compensa transportar mercadorias que não sejam realmente de valor. E de preferência elas têm que ser leves, né, para poder, porque o avião ele tem um limite de carga, vocês sabem, né? A Laura sabe, ela já viajou, então tem esse limite aí que você pode transportar. Então o avião ele não é o meio mais adequado de se usar como transporte de carga. Permite também a comercialização de itens perecíveis a longas distâncias, como frutos do mar e frutas secas. Então o avião ele é muito usado para isso também, transportar alimentos que são perecíveis, né, que tem a data de validade muito curta. Então com o avião esse produto chega mais rápido, em menos tempo e pode ser comercializado. Temos aí então essa informação que o tráfego aéreo internacional é bem mais intenso entre Estados Unidos e União Europeia. Não é à toa que são os países mais desenvolvidos do mundo, né? Estão nesses lugares. Ok? Bom, isso é tudo, pessoal. Por hoje é só. A gente continua falando sobre globalização na nossa próxima aula.